Então, abra aí a sua Bíblia, irmãos, no livro do Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 20, apenas o verso 12, diz assim a palavra, já estou lendo, não vou esperar os irmãos abrirem. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Até aqui. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço que a tua palavra nessa manhã não volte vazia, mas faça uma grande obra na vida dos meus irmãos e irmãs e das mães que estão aqui. Eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar. Irmãos, quero falar rapidamente, baseado nesse texto que eu li, honra o teu pai e a tua mãe. O esboço dessa palavra eu já passei para os pastores hoje de manhã, vocês vão estar estudando durante a semana, e também coloquei no nosso blog, institutodapalavra.blogspot.com. Você pode acessar, e são apenas pontos para nossa meditação, porque eu não tenho tempo, não há tempo para a gente estar discorrendo sobre tudo quanto eu gostaria de falar. A primeira coisa que eu quero deixar registrado é que cada um dos 10 mandamentos, nós lemos aqui o texto onde foi apresentado um resumo dos 10 mandamentos, então cada um dos 10 mandamentos é um resumo de um princípio de vida do qual o ser humano depende para a sua subsistência. O conjunto dos 10 mandamentos apresenta os 10 princípios ou raízes sobre os quais se fundamentam os 3 alicerces que governam o ser humano, segundo a minha visão, o meu entendimento. E esses alicerces são, primeiro, relacionamento espiritual. Segundo, relacionamento moral. E em terceiro, relacionamento social. Eu não sei o que os mestres, os doutores da letra, né, da filosofia e da psicologia me diriam acerca disso, mas esse é segundo o entendimento que eu tenho dentro da palavra. Nenhum dos 10 mandamentos apresentados nesse texto é inferior a outro. Todos têm o mesmo peso. A paternidade e a maternidade é tão indispensável para o homem que o Senhor deu um mandamento exclusivo para protegê-la. Segundo o apóstolo Paulo escreveu em Éfeso, capítulo 6, nos versos 1 a 3, é o primeiro mandamento com promessa. Em Éfeso, capítulo 6, o verso 1, fala da necessidade dos filhos honrarem, obedecerem aos pais. E na versão que eu tenho, essa que eu li, diz assim: porque isso é justo, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias de vida na terra, vírgula, que o Senhor teu Deus te dá. Então veja como é importante, irmãos. E nós encontramos em Êxodo capítulo 21, na página seguinte, que há um ato punitivo gravíssimo para quem quebra esse mandamento. E eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos para o fato de que todos os 10 mandamentos, ou seja, os 10 princípios, os 10 troncos, dos quais
toda a vida humana depende, que regra todo comportamento humano, todos eles, temos visto, têm sido quebrados, violados diante dos nossos olhos, inclusive dentro das próprias igrejas. Então, o capítulo 21 de Êxodo, capítulo 21, eu já disse, verso 15, diz assim: quem ferir, diga ferir, outra vez, ferir, seu pai ou sua mãe, será o quê? Será o quê, irmãos? Morto. Quando a Bíblia já vai direto no assunto, diz assim, não, é como se dissesse, não haverá perdão para um filho que fere o seu pai e a sua mãe. Há juízo. O filho que fere o seu pai ou fere a sua mãe, o que lhe aguarda é a morte. É um ato gravíssimo de punição. O verso 17 diz: quem amaldiçoar, quem ferir, ou seja, quem bater, quem matar, será morto. E o verso 17 diz: quem amaldiçoar, usou apenas palavras, amaldiçoar a mãe, amaldiçoar o pai, será morto. Deus não suporta a violação desse mandamento. Deus está avisando para os filhos. E é bom observar, irmãos, que nem todos aqui e no mundo, nem todos são pais, nem todos são mães, mas filhos todos nós somos. Ser pai, aliás, há também uma recompensa grandíssima para quem o observa. A recompensa é para que se prolonguem os teus dias de vida na terra. Há uma punição, mas também há uma recompensa. Ser mãe ou ser pai, ser homem ou ser mulher, eu digo ter nascido homem ou ter nascido mulher, não é uma preferência particular, é uma escolha de Deus. Você não pode, tendo nascido mulher, escolher virar um homem. Eu sei o peso que há nessas minhas palavras, diante dessa cultura que se está, aliás, que já está no meio da nossa sociedade, no mundo, implantada no mundo. Eu sei. Mas não é uma escolha de um homem que nasceu homem escolher virar mulher, mudar de sexo. Não, essa é uma escolha de Deus. É uma escolha de Deus. Deus é zeloso nisso, irmãos. Deus é tão zeloso nisso, que eu vou dar um exemplo que todo mundo sabe, mas a gente se esquece de observar e de comparar. Entre os animais, por exemplo, uma égua, ela é fértil. Quando cruza com cavalo, que é o macho, nasce ou um outro cavalinho ou uma outra eguinha. E são muito bonitinhos, né? Agora, quando um cavalo cruza com uma jumenta, que é uma outra espécie, nasce um burro ou uma mula. O burro e a mula não podem se cruzar, eles são estéreis. Mesmo que cruzem,
não nasce um burrinho e uma burrinha, ou uma bolinha. Não nasce. Deus fechou a madre ou a capacidade de produção daquele ser, macho ou fêmea, que nasce de um relacionamento entre espécies diferentes. Você não vai ver um ser humano nascendo filho de um homem como a égua. É impossível. São espécies antagônicas, ou seja, totalmente diferentes. Não há nenhuma semelhança, como há a semelhança entre o cavalo e a jumenta, por exemplo. Tá? Então, ser pai ou ser mãe, ter nascido homem ou ter nascido mulher, não é uma escolha particular, uma preferência, é uma escolha de Deus. Toda mãe tem o mesmo valor, o mesmo peso, seja ela casada ou solteira, rica ou pobre, negra ou branca, doutora ou analfabeta, biológica ou adotiva. Todas têm o mesmo peso. Eu costumo dizer, aprendi isso na vida, que para um filho, não importa se a mãe dele é uma prostituta, ela pode até lá fora na vida exercer uma função de prostituta, mas para aquele menino ou para aquela menina, ela é mãe. Para uma mãe não importa se o filho é um ladrão, um bandido, um doutor, um presidente. Não. Para a mãe, ele é filho. Ele separa as coisas, ela separa as coisas. Imagino que, aliás, antes do imagino, eu escrevi, o cemitério está, hoje, Dia das Mães, o cemitério está cheio de sepulcros de mães cobertos de flores. Mas entre eles, há muitas mães ali sepultadas, que não receberam uma única rosa de seus filhos enquanto vivas. Você como filho, você já deu alguma rosa, algum buquê de rosas, de flores para sua mãe? Pois faça-o enquanto ela está viva. Seja sua mãe biológica, adotiva, solteira, está na cadeia, não importa, está presa, não importa, ela é a sua mãe. É o que eu ensino, irmãos. Eu creio nisso. Honre a tua mãe e o teu pai. Honre. Olha, será que eu pulei? Eu escrevi uma coisa aqui. Não há um único mandamento ordenando aos filhos que amem a seus pais, mas que os honrem. Você não encontra nenhum mandamento dizendo, filhos, amai os vossos pais. Ou, pais, ame os vossos filhos. Porque isso é totalmente redundante. Não há necessidade. Mas há mandamentos para os filhos honrarem os pais. E há mandamento para os pais não irritarem os seus filhos. Não provocar a ira. Imagino que poucas são as mães que nunca abraçaram seus filhos. Mas imagino também que talvez não exista uma pessoa que nunca tenha sido abraçada por uma mãe, ainda que adotiva. Há um ditado que diz que os braços que embalam uma criança, embalam o mundo. A mãe, quando está com seu filho no colo, ali, embalando, ela não sabe se aquele filho vai ser um mecânico, um eletricista, um advogado, um rei, uma rainha, no caso do Brasil, um presidente, uma presidenta, não sabe.
E quantas mães também não sabem que estão embalando o seu próprio assassino? Quantos filhos não matam as mães? E eu encerro dizendo que Deus recompense as nossas mães por tudo quanto elas fizeram por nós. Que Deus abençoe a sua vida como filho, abençoe a sua vida como mãe. Aproveite o dia de hoje. Eu sei que alguns não vieram hoje ao culto por causa disso, né? Sabe, irmãos, tem uma coisa que eu não entendo, é como um membro da igreja, de uma igreja, falte no culto de ceia. Claro, tem algumas exceções. Mas, quando alguém diz, olha, não vou no culto da ceia hoje, porque eu preciso estar com a minha mãe, não tem quem não aceite uma justificativa dessa, porque é justo. Não é verdade? Nós até desconfiamos. Dia das Mães, eu acho que pouca gente vai à igreja. E nós já apressamos para dizer, olha, venham, vamos terminar mais cedo para todo mundo voltar para sua casa para celebrar com suas mães. Venham, porque nós vamos estar dando uma palavra para as mães e orando pelas mães, porque estamos terminando de fazer.